Olá! O programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais é construído no diálogo social entre a academia, o meio profissional, bem como com a comunidade local. A partir de uma área do conhecimento, levantamos na comunidade acadêmica um tema gerador, que pode ser mais discutido e esclarecido. Então, formulamos as questões principais que conduzem o nosso programa. Vocês também poderão participar desse diálogo, enviando sugestões de temas e perguntas para a página do programa no seguinte endereço, www.facebook.com/diálogosacadêmicos. O tema de hoje é um olhar crítico para a educação inclusiva. Nossas convidadas dialogarão sobre o conceito, legislação e sociedade no panorama brasileiro sobre a educação inclusiva. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Estamos na 32ª edição. E o tema de hoje, um olhar crítico para a educação inclusiva. Para tanto, trouxemos convidadas, especialistas e profissionais na área que vão abordar para nós essa temática. Vão colocar para nós como está o panorama brasileiro sobre a educação inclusiva. Vamos à apresentação, então, das nossas convidadas de hoje. Logo aqui ao meu lado, eu tenho a Karen Vanessa Ribeiro Pinto. Muito bem-vinda, Karen. Bem-vinda ao programa. Obrigada. A Karen, que tem formação em psicologia, é psicóloga, pós-graduada em educação especial e pedagogia nas organizações. E também faz o suporte técnico-pedagógico na gerência de apoio e inclusão na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. É isso, não é, Karen? Isso, correto. Muito bem-vinda. Obrigada. Ao lado da Karen, nós temos a professora Carla Trisotto, que é pedagoga, especialista em educação especial e psicomotricidade relacional e também é professora na pós-graduação da FAI. Muito bem-vinda, Carla, ao nosso programa. Obrigada. Ao lado da Carla, nós temos a professora Mônica Regina Bertoldi, que é pedagoga, fonoaudióloga, pós-graduada em educação especial, pedagoga no Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos, que é o CEBEJA, isso, né, professora? Correto. Na rede estadual, no Colégio Professora Maria Leon de Lira. É isso, perfeito, professora? isso. E é também gestora no Bom Jesus na modalidade em educação especial. Muito bem-vinda. Obrigada. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Ora, satisfação é nossa. E vamos então vamos colocar para o nosso público o que vem a ser a educação inclusiva, porque muito se fala, né, sobre educação inclusiva. Principalmente a mídia coloca bastante para nós a educação inclusiva e que os alunos precisam ser incluídos e não estão sendo, as coisas não estão sendo efetivadas da maneira como deveriam. Então, eu gostaria, professora Carla, é possível um breve histórico sobre a educação inclusiva no Brasil? Então, assim, Regina, falar em educação inclusiva hoje é muito novo no Brasil. Então, quando falamos em educação especial, como era esse histórico? Quem de nós aqui já estudou nos bancos escolares com uma pessoa com deficiência ou com uma necessidade específica? Então, lá nos primórdios da educação especial, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a questão da possessão demoníaca, tínhamos a questão do castigo divino, e isso foi melhorando através dos tempos, onde isso foi se organizando, né, Karen, né, Mônica? Hoje, na sociedade, essas pessoas em educação que precisam necessariamente ser trabalhadas na sua deficiência, como elas eram trabalhadas. Então, surgiu um momento que elas foram
sofreram a reabilitação, surgiram as instituições especializadas, então alguns paradigmas foram se atualizando. E hoje a gente está nesse espaço inclusivo, né? Que a educação é para todos, isso já está posto na Constituição em 1988, então os profissionais da educação hoje, que de repente não estão abertos ainda a essa possibilidade, isso já está posto na Constituição. Então, esse histórico da educação especial, ele vem evoluindo e todo mundo está aprendendo ainda como trabalhar com essas pessoas com condições específicas. Socialmente, a gente pode considerar que houve um avanço gradativo, né, em todo esse processo histórico da educação especial, né, porque a sociedade em si também teve que se atualizar, rever conceitos, rever preconceitos, rever barreiras para que a gente chegasse nesse momento que nós estamos vivenciando e que, assim, se a gente for considerar, é um momento atual, mas que vem de uma trajetória histórica longa, né? Então a sociedade também teve que rever várias situações do cotidiano em si mesmo para se defrontar, encarar esse novo conceito que é a educação inclusiva e que não é um conceito novo, né? É um conceito que já vem historicamente, né, nesse caminhar. Embora fosse algo bastante diferenciado do que nós temos atualmente. É isso, professoras? Que há muito tempo atrás havia um determinado olhar para as crianças com alguma necessidade. Né? Como estava dizendo a professora Carla, também eram vistos de maneira bastante preconceituosa. Isso, porque assim, a visão não era em cima, não tinha um foco em cima da pessoa, né? A questão era, o foco era voltado para a deficiência, né? Então você não tinha um olhar para a pessoa que tinha aquela deficiência, mas sim é um deficiente. Sim. Né? Historicamente, né? Sim. E sendo um deficiente, ele tem incapacidades. E hoje a gente já sabe que não funciona, né? A organização da pessoa, o desenvolvimento da pessoa não pode ser visto por incapacidades, né? E sim dentro das possibilidades e potenciais habilidades que elas podem vir a desenvolver, né? Então, por isso, a questão do olhar hoje difere tanto do que historicamente a gente tem como, né, nos livros, né, enfim, escolares. Porque hoje a visão muda no sentido, eu não tenho foco para a deficiência, né, Carla e Mônica, né? Eu tenho foco para a pessoa e o que essa pessoa pode contribuir para essa sociedade que está posta. Né, dentro das habilidades e capacidades que ela tenha ou que possa desenvolver, né? Certo. Professora Mônica, essa questão que a professora Carla, que a Karen também já estão colocando para nós. A legislação, conforme já foi citado também, a nossa Constituição Federal está, não que seja, reconhece, né? Eu ia falar protege, mas que não é o termo adequado para isso. Mas reconhece a necessidade da inclusão. A promulgação, na verdade, desse aspecto, desse tópico, foi colocado no sentido de que havia uma necessidade ou também para facilitar para que ocorresse efetivamente essa inclusão? Eu acredito justamente pelo direito que o ser humano tem. Então não é simplesmente uma imposição, mas todos têm direito à educação com qualidade. Por isso que a Karen também colocou, né? Então não é a deficiência em si, mas é o ser humano. Nós precisamos respeitar as diferenças e valorizar as potencialidades de cada um, né? Então eu vejo que seria nesse aspecto. A legislação sim prevê preferencialmente alunos no ensino comum, mas também favorece na classe especial ou nas escolas especiais. Atualmente, as escolas especiais, elas se transformaram em escolas de educação básica na modalidade de educação especial. Tá? E
Me permita, Mônica. Sim, esse ponto é bastante interessante e coloca aí a importância da escolaridade para essas pessoas com condições específicas, né? Então, nós tínhamos antes a educação especial, que era vista, rotulada como assistencialista, era pura e unicamente, então eram pessoas deficientes que não serviam para a sociedade. Né? Então hoje a gente até estava conversando um pouquinho antes da questão do mundo do trabalho para essas pessoas. Essas pessoas estão trabalhando na sociedade, estão convivendo, estão abrindo novos espaços também por conquistas delas. Por quê? Hoje a gente vem trabalhando com habilidades sociais, a gente vem trabalhando com as potencialidades e acreditar que todo mundo pode aprender. Todo mundo tem essa condição. Digo agora para o município de Curitiba, para o estado do Paraná, que essa vertente de se manter a escola especial até o ano passado, se manter as classes especiais, que tem uma nomenclatura diferenciada para o nosso município, para a nossa cidade, para o resto do país, isso foi vetado. Né? Então, existe uma política nacional hoje da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que ela bane todas as escolas especiais. Então, hoje, pelo governo federal, pelo MEC, que é o que a gente briga hoje, nós temos todos esses programas e serviços de atendimento para a qualidade e vendo a possibilidade dessas crianças, desses estudantes, destas pessoas. Né? Se trabalha, então, o indivíduo. Eu acho que o foco hoje da educação inclusiva é o indivíduo, é o sujeito, é trabalhar ele, não é trabalhar ao redor dele, é fortalecê-lo para o que está aí fora. Né? Então, esse é o nosso papel também enquanto educação, enquanto sociedade. E de que forma, quais são as necessidades incluídas como educação inclusiva, que nós poderíamos falar? A educação inclusiva recebe, então, quais indivíduos com quais patologias, deficiências, exatamente. Então, como muito bem citado pela professora Carla, né? Hoje, atualmente, nós trabalhamos dentro da política nacional, né, da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva de janeiro /2008. Então, nessa política, o que ela veio? Né? Ela veio definir, delimitar melhor qual seria esse público. Quem é o público da educação especial? Né? Quem é? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que poderão exercer o seu direito dentro de uma legislação, enfim, dentro de um espaço comum? Né? Então, a política veio nesse sentido. Vamos definir, né, e dar os procedimentos de encaminhamento para atender essas necessidades. Então, hoje, dentro da política, né, eles definem como público da educação especial as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades /superdotação. Então, esse seria o público da educação especial. Então, esse é o público que nós atendemos dentro dos nossos espaços educacionais, que nós cumprimentamos no dia a dia numa igreja. Essa seria a definição da política nacional. Você citou, Karen, certo, você citou a superdotação. É colocado como um indivíduo que necessita, é o público da educação inclusiva. É isso? Porque assim como uma pessoa com deficiência tem as suas necessidades de atendimentos específicos, a criança, enfim, o estudante com um diagnóstico de altas habilidades e superdotação se enquadra também no mesmo sentido, porque ele também vai precisar de algumas necessidades específicas em termos de um enriquecimento curricular, né, de um trabalho mais intensivo, né, nos aspectos de metodologia, de atendimento mesmo especializado. Né? Então, é um público que também está caracterizado por ser da educação especial por esse fator, porque é um público que também demanda de uma atenção específica em relação às necessidades que ele, né, ele traz. Duas questões ainda, então, Karen. Primeiro, para a família de uma criança que demonstra alguns sinais de uma superdotação e que a escola ainda não tenha percebido,
Mas que a família percebe a diferença, porque enfim, esses sinais são percebidos no convívio, com os irmãos, com os primos, com os vizinhos, enfim, em vários ambientes sociais. Como a família deverá proceder e se essa criança pode continuar na sala de aula com as demais crianças? Então, Regina, até as nossas companheiras aqui, né, participantes, podem complementar da prática de cada uma. Eu, enquanto representante da Secretaria Municipal, o nosso funcionamento é através, via escola, ou seja, claro, esses sinais, essas características são observáveis no dia a dia, né? Quer dizer, a criança não passa a ser superdotada num estalar de dedos, né? Quer dizer, ela é Em que idade exatamente começa a demonstrar? Na Muito verdade, pequena? desde bebê. Desde bebê. Né? Porque criança superdotada nasce superdotada, né? Ela não vai virar superdotada. Ela já é superdotada. O que pode acontecer é que se você não investigar, não tiver um diagnóstico, não investir, né? Aquilo que ele tem de altas habilidades fica camufladinho, fica escondidinho, ou às vezes vai por outro viés, né? Quando não se sente tão valorizado, essas características que são tão positivas, tão boas, podem ter um efeito contrário, né? Então, assim, dentro da rede municipal, nós temos os centros de atendimentos especializados. E é através dele, que é através de investigações no cotidiano escolar, de entrevista com família, em conversa, né, que nós fazemos o encaminhamento. Tem uma pessoa específica da nossa secretaria que faz todo esse procedimento de assessoramento, de formação, de capacitação, e vai acompanhando essa criança e encaminha para uma avaliação diagnóstica psicoeducacional. Daí, dentro dessa avaliação diagnóstica psicoeducacional, que é realizada por psicólogo e pedagogo, que faz um aparato de testes formais, né, e provas piagetianas, enfim, é que se chega ao diagnóstico de uma criança com altas habilidades. Daí, tendo-se todo esse processo de diagnóstico, de investigação, ele passa a ser inserido nos programas de atendimento que a rede municipal tem.